Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Obrigada pela atenção novamente. Eu sei que normalmente a galera que fica aqui assistindo meus vídeos são as pessoas que estão desde o início, então eu gostaria de agradecer essa atenção para vocês. E a partir de hoje a gente vai começar uma nova série de vídeos aqui nesse canal. Eu até ocultei alguns vídeos porque vamos começar a abordar esses conceitos da forma que eu utilizo hoje em relação à liquidez. Hoje meu operacional ele é todo baseado em liquidez, desde quando eu vou marcar uma estrutura, desde quando eu vou fazer uma execução, até a marcação de zonas de oferta e zonas de demanda. Eu quero passar um pouco desse conhecimento para vocês entenderem exatamente como que eu penso quando eu estou ali no gráfico fazendo minhas marcações. Então, por mais que esse título, né, seja um título que vocês já estão acostumados de ver no YouTube, que existem diversos cursos, então vai ser um pouquinho diferente, porque ele vai ser baseado exatamente nos conceitos que a gente vem vendo ultimamente, beleza, pessoal? Então, eu vou mostrar um pouquinho da diferença, como eu utilizo para verificar. Aí para vocês marcarem, vocês verifiquem, né, se fazem sentido para vocês. Eu vou mostrar a visão, exatamente, vou mostrando também na prática, tanta teoria para explicar corretamente, né, para que vocês entendam da melhor forma possível, para depois a gente aplicar na prática. Beleza, pessoal? Então, a partir de hoje, a gente vai começar essa série exatamente com a visão de tudo que a gente marca, de toda a visão que a gente tem diante do gráfico em relação à liquidez. Então, se você gostar, curte, comente, compartilhe com seus amigos, porque os assuntos que a gente vai estar abordando, da forma como a gente está abordando, dificilmente vocês vão ver em outros canais. Normalmente, em outros canais, vocês conseguem ver sempre a mesma coisa, aqueles assuntos básicos que vocês já estão cansados de ver. Então, a gente vai passar um conteúdo um pouco diferenciado e espero que vocês gostem. Beleza, pessoal? E para começar essa série, nada melhor do que a gente estar falando sobre boss e sobre choque. Qual é a diferença do boss e choque? A teoria eu não vou estar abordando muito porque vocês já estão cansados de saber. Beleza, pessoal? Quem é iniciante também vai entender exatamente o que é o boss e choque pelo que eu vou falar aqui, tá? Mas eu não vou estar muito aprofundando em relação à teoria porque vocês já estão cansados, vocês já vieram daquela outra série de vídeos, então vocês já sabem muito o que é. A única coisa que eu vou falar que boss é a continuação daquela tendência, o choque é a reversão, beleza? Então, o que vocês estão acostumados, pessoal? Normalmente, a galera ensina que o boss é a quebra da estrutura, né? Que numa tendência de alta, eu tenho fundos fortes pelo simples fato desses fundos terem rompido o topo da estrutura anterior, beleza? Então aqui eu teria um boss. Então, por exemplo, aqui eu estaria trabalhando dentro desse viés que é ensinado nesse fundo, nesse topo, nesse fundo e nesse topo. Ou seja, a continuação daquela tendência é o que a gente chama de boss, ou seja, ele está ali quebrando as estruturas e ele está, ó, continuando aquela tendência. A mesma coisa acontece ao contrário. Então, se a gente está numa tendência de baixa, ele simplesmente, os topos têm a missão de romper os fundos. A partir do momento que o topo rompe o fundo, ele está demonstrando ali aquela continuidade daquela tendência. O choque nada mais é que a reversão. Se eu estou numa tendência de alta, a missão dos fundos é de romper os topos anteriores, esse topo aqui, ele não poderia ter rompido esse fundo. A partir desse momento, quando ele faz exatamente essa movimentação, ali ele me indica que eu tive um choque, uma mudança de caráter. Beleza? Então, aqui ele está me indicando que a minha tendência está, nesse momento, virando de alta para baixa. Então, qual é a diferença entre boss e choque? O boss significa a continuidade daquela tendência. A partir do momento que eu estou numa tendência de alta e os fundos rompem os topos anteriores,
eu tenho supostamente uma nova estrutura. A partir do momento que esse fundo ele não consegue romper esse topo e esse topo vai lá e quebra esse fundo, então eu tenho ali um choque, uma reversão de tendência, beleza? Então, de forma clara, é exatamente o que é ensinado hoje. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é um boss e o que é um choque para mim. Então, a teoria eu acabei de explicar exatamente o que é, né? O significado. Mas o boss e o choque para mim, eles só são válidos a partir do momento que ele varre uma liquidez, ele quebra a estrutura. Então, para mim, a partir do momento que ele faz exatamente essa movimentação, esse fundo ele não varreu nenhuma liquidez. Então, ó, o que ele tende a fazer, ó? Para mim, isso aqui é um fake boss, pessoal. Beleza? A maioria das pessoas vão ensinar para vocês que o boss ele é considerado verdadeiro pelo simples fato do fundo, do novo fundo, ele rompeu o topo da estrutura anterior. Lógico, isso numa tendência de alta, beleza? Mas para mim, dentro do meu operacional, para ser considerado uma quebra verdadeira, um boss verdadeiro, ele tem que varrer uma liquidez e depois quebrar o topo da estrutura anterior. A partir desse momento, a gente consegue perceber que o mercado vem, captura esse fake boss e quebra o topo da estrutura anterior. Então, para mim, nesse momento, eu tenho um boss verdadeiro. Beleza, pessoal? Então, a minha quebra, ela só é válida a partir do momento que ela captura uma liquidez. Pode ser um fake boss, pode ser uma liquidez interna. Depois a gente vai falando sobre isso. Mas eu quero que vocês entendam exatamente o que é um boss para mim. O boss, ele só é válido a partir do momento que ele captura uma liquidez e depois quebra a estrutura. E não simplesmente o fato de um fundo qualquer que não varreu liquidez, simplesmente foi lá, quebrou o topo da estrutura anterior. Isso para mim é um fake boss. Para mim, os fundos, eles só são considerados verdadeiros a partir do momento, ou os fundos ou os topos, beleza, pessoal? Dependendo da tendência. A partir do momento que eles varrerem uma liquidez e quebrar os topos ou os fundos das estruturas anteriores, dependendo daquela tendência. Lógico, se eu tiver numa tendência de alta, ele vai varrer a liquidez e vai quebrar o topo. Se eu tiver numa tendência de baixa, ele vai varrer a liquidez e vai quebrar o fundo, beleza? Então, aqui eu tenho liquidez interna. Se o mercado faz essa movimentação aqui, pessoal, e respeita essa liquidez interna, então eu vou ter aqui esse fake boss. Por quê? Porque dentro do meu operacional, dentro do que eu estou explicando para vocês, o boss ele só é considerado verdadeiro a partir do momento que ele varre uma liquidez. Então, nesse momento, o que ele faz? Ele respeita essa zona de demanda ao invés de varrer. Agora, se ele tivesse descido, varrido essa liquidez interna e quebrado o topo da estrutura anterior, isso aqui seria um boss verdadeiro, beleza? Agora, nesse caso, pessoal, o mercado vem, não tem liquidez interna, então ele tende a gerar. Ele vai lá e simplesmente isso aqui é um fake boss. Exatamente como eu expliquei para vocês, beleza? Se ele rompe esse fundo, muitas pessoas acreditam, não estou dizendo, tá, que é errado, mas aqui dentro do nosso operacional, não é o que a gente faz, beleza? Dentro aqui do nosso operacional que a gente está explicando, a gente entende que isso aqui não é um choque, tá? Então, não estou dizendo que a forma como as outras pessoas fazem, né, fazem a marcação, operam, estejam erradas, beleza? O que acontece é que dentro desse operacional, isso aqui não seria um choque pra gente, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Se esse operacional fizer sentido para você, então você vai seguir, beleza? Então, vamos lá. A partir do momento que ele faz um fundo, ou seja, ele faz uma estrutura sem varrer liquidez, aquela estrutura é falsa para gente. Então, a partir do momento que ele vem e rompe esse fundo que ele não varreu liquidez, aqui a gente não tem um choque. Aqui a gente tem uma captura de liquidez. Beleza? O que acontece? Induz a galera a comprar nessa SMT. O que é uma SMT?
É uma armadilha, beleza, pessoal? Que vai induzir a galera a achar que a tendência reverteu. Só que nesse caso, se a gente faz as marcações das estruturas mediante o consumo da liquidez, se eu tenho um fundo, uma estrutura que não varreu liquidez, vocês concordam comigo que aqui não acontece o choque? Ou seja, ele simplesmente só está caindo para capturar essa liquidez e depois quebrar a estrutura colocando uma nova. Então, o nosso choque só acontece a partir do momento que ele quebra um fundo forte, um fundo que varreu a liquidez. Então, nesse momento, se ele quisesse continuar subindo, pessoal, o que ele tinha que fazer? Respeitar. Mas se ele simplesmente rompe esse fundo forte, ou seja, esse fundo que varreu liquidez, então significa que aqui eu tenho uma reversão de tendência. Esse choque, ele é considerado verdadeiro para gente. Então, a partir desse momento, se ele vai, coloca uma nova estrutura sem varrer liquidez, significa que a gente tem o quê? Um fake boys. O boys, ele só é considerado verdadeiro dentro do nosso operacional a partir do momento que ele vem, capturar uma liquidez e quebrar o fundo da estrutura anterior. Então, antes, ele estava trabalhando nesse topo, nesse fundo. Só que essa nova estrutura não capturou nenhuma liquidez. Então, o meu fundo, ele, na verdade, está aqui. A minha estrutura, ela não pode ser atualizada porque em nenhum momento ela vai uma liquidez. Ou seja, a minha pernada impulsiva é exatamente essa daqui, onde ela está trabalhando nesse topo, nesse fundo. A partir do momento que começa a correção, ela captura a liquidez e depois quebra o fundo da estrutura anterior, agora sim eu tenho um boss verdadeiro. Beleza, pessoal? Agora, se ele quiser reverter aquela tendência, ele vai romper o quê? Um topo forte. Ou seja, esse topo anterior que não varreu nenhuma liquidez, seja interna, seja fake boys, se ele não varreu nenhuma liquidez anterior, pra gente é simplesmente liquidez. Então aqui não vai acontecer o choque, isso aqui pra gente vai ser uma SMT, que vai induzir a galera a tá comprando, acreditando que aquela tendência ela virou para alta, captura os stops que estão posicionados abaixo desse fundo, coloca uma nova estrutura. A minha tendência ela só vai ser revertida a partir do momento que ela quebrar um topo forte, beleza? Ou seja, quando ele quer reverter de alta para baixa, ele vai romper o fundo forte. Agora, se ele quer reverter de baixa para alta, ele vai romper o topo forte, o topo que varreu liquidez. Beleza, pessoal? Então, jogando aqui no gráfico, a gente consegue perceber alguns exemplos. Então, aqui eu estou no gráfico do EURUSD. A gente tem, essa captura de liquidez e a quebra do fundo. Eu tenho essa captura de liquidez e a quebra do fundo. Eu tenho essa captura de liquidez, eu tenho a quebra do fundo. Ou seja, o que ele está me dizendo, pessoal? Ele está me dizendo que esses topos são fortes. Por quê? Porque eles varreram liquidez. Nesse momento, ele varre liquidez interna. Ele vem, varre liquidez interna, quebra a estrutura, varre liquidez interna. Então, os meus topos, eles são fortes. Então, eu estou trabalhando nesse topo, nesse fundo, nesse topo, nesse fundo, nesse topo, nesse fundo. A próxima, ela veio, varreu essa liquidez e quebrou o fundo da estrutura anterior. Agora eu tenho um topo forte? Eu tenho um topo forte. Todos esses boys que vieram a acontecer aqui são boys verdadeiros? São boys verdadeiros, beleza? Então, o meu topo agora é esse topo, meu fundo é esse aqui. Isso aqui é um exemplo muito bacana. Então, a partir do momento que ele veio,
não capturou nenhuma liquidez, ó, ele simplesmente só fez a quebra. Então, normalmente, a galera tá fazendo a marcação aqui, acreditando que isso ali é um boss verdadeiro, porque na teoria, eles são ensinados que o topo ele é considerado forte a partir do momento que ele rompe o fundo. Mas pra gente, pro nosso operacional, o topo ele só vai ser considerado forte a partir do momento que ele varre a liquidez e quebra o fundo ou o topo da estrutura anterior. Então, isso aqui pra gente é o que, pessoal? Fake boys, tá? Então, é liquidez. Então, aqui não vai acontecer o choque. Aqui, nesse momento, com certeza, muita gente acabou comprando nessa SMT e foi capturado os stops, beleza? Então, aqui, ó, até o momento, esse era o fundo da estrutura, mas ela não tinha liquidez. Então, o que ele fez? Ele gera, induzindo a galera simplesmente a estar comprando ou a estar vendendo, dependendo daquela tendência. Então, aqui a gente consegue perceber que esse choque ele não é considerado verdadeiro a partir do momento que esse topo não varreu nenhuma liquidez. Ele simplesmente só fez um dos requisitos, que seria o rompimento do fundo. O segundo requisito que a gente pede, né, que seria a varredura de liquidez, ele só veio fazer depois, porque nesse momento não tinha liquidez, ele gera o fake boys, captura os stops da galera que vai vender aqui, e depois captura os stops da galera que está achando que houve de fato uma reversão de tendência. Aqui nesse momento, ele faz a quebra da estrutura, nesse fundo. Esse topo ele é verdadeiro? Esse topo ele é verdadeiro. Por qual motivo? Porque ele varreu uma liquidez, ele quebrou a estrutura. Onde tem agora liquidez? Aqui eu tenho, ó, um fake boys novamente, pessoal. Ele vai, faz o recuo, né? Ele faz o pullback e quebra a estrutura. Só que essa estrutura, ela não varreu liquidez. Se ele não quisesse reverter agora, ele poderia muito bem fazer essa movimentação aqui e depois continuar, fazendo novamente a captura dos stops de quem acreditaria que isso aqui seria um choque. Pra gente, o choque só acontece a partir do momento que ele rompe um topo forte. Agora sim, a minha estrutura, ela está de alta, beleza? Então, ela vem capturar agora os stops, captura essa liquidez interna e rompe o topo da estrutura anterior. Eu tenho um fundo verdadeiro? Agora eu tenho um fundo verdadeiro. Por quê? Porque ele capturou a liquidez necessária e depois quebrou o topo. Então, agora sim eu tenho uma estrutura válida. Então, era exatamente isso que eu queria passar para vocês. Qual seria a diferença do boys e do choque? Então, aqui eu tenho o choque, que antes eu estava vindo nessa tendência de baixo, ou seja, eu estava vindo nessa continuação, beleza, pessoal? O mercado ele estava vindo colocando topos fortes, varrendo liquidez, quebrando a estrutura, ou seja, ele estava mostrando ali a continuação daquela tendência. E aqui ele acaba fazendo o quê? Ó, a reversão, porque se ele quisesse continuar caindo, ele não poderia romper esse topo forte, beleza?